Bom, tudo bom, pessoal? Sejam bem-vindos novamente ao nosso curso de Programação Básica aí. Professor João Miguel falando aqui com vocês. Eu só queria ressaltar uma coisa que eu acho que eu não falei nos vídeos anteriores, né? Que esse material aqui foi fornecido pelo professor Gustavo Brandt, parceiro aí nesse curso. Já ministrou essa disciplina em outros semestres e aí ele me cedeu esse material que eu possa estar preparando essas aulas para vocês. Então vamos falar hoje vamos falar agora, né, sobre o ambiente de desenvolvimento, ou seja, como é que a gente vai desenvolver o nosso programa em C, né, em linguagem C que a gente viu antes. Então a gente falou primeiro em algoritmos, depois falamos em pseudocódigo, depois começamos a falar da linguagem C. Vimos ela no último vídeo aí e mostrei para vocês os primeiros programinhas em C e agora então eu quero que vocês façam um programa em C junto comigo. Tá? Tem um outro vídeo para vocês olharem ali como é que vocês conseguem a ferramenta, ou seja, o compilador que nós vamos utilizar. Eu vou falar dele em seguida, que é o DevCpp. Vocês devem procurar o vídeo junto aqui, ou vai estar o link no Moodle, ou vai estar o link logo abaixo aqui, para vocês pegarem esse vídeo e ver como é que vocês fazem o download da ferramenta, onde é que vocês localizam ela para vocês utilizarem. Então, mesmo a linguagem C, né, ela é muito abstrata para um computador, ou seja, o computador não consegue entender naturalmente. O computador entende bits, e são os comandos diretos do processador. Então, a gente precisa fazer uma tradução, ou seja, eu tenho que pegar aquele programa em C e traduzir para a linguagem que o computador entende. Isso quem faz é um compilador ou, em outras linguagens, pode ser o interpretador. Né? Esse interpretador, se a gente for pensar, um navegador web, ele é um interpretador. Ele, quando a gente abre uma página, hoje em dia as páginas são bem mais dinâmicas, tem uma série de coisas, mas logo no início ainda é a linguagem que vale, é o HTML, né? É uma linguagem de programação que ela é interpretada. Se vocês abrirem um site, abrirem o TXT e o formato dele em texto lá, vocês vão ver uma série de comandinhos que aquilo lá é interpretado, ou seja, é uma linguagem de marcação, ela lê aquelas marcações e sabe que ela tem que formatar com texto de tal orientação, de tal tamanho, alinhado à esquerda, alinhado à direita e por aí vai. Então, voltando ao nosso código C aqui, a gente precisa que eles sejam traduzidos num código de objeto, ou seja, que ele possa ser interpretado pelo computador. E isso é realizado por um tradutor. De que jeito? Então a gente tem o nosso código fonte, que ele é lá, a média, aquela que nós fizemos, é feita na linguagem de programação, ele passa por esse tradutor, né? Ele passa pelo tradutor aqui, né? Esse tradutor, para poder tornar um código objeto, o código executável, que vai ser utilizável. Aqui dá para nós entender uma situação seguinte: o mesmo programa em C ele pode ser compilado para diferentes computadores ou diferentes processadores. O programa em C que foi escrito que a gente fez aqui, ele vai rodar num PC, vai rodar num computador desktop que tem um computador, um processador Intel ou um processador Athlon aí da AMD, nem sei se isso ainda existe, mas ele tem que traduzir para as instruções que existem dentro do processador. O processador tem um conjunto de instruções definida e esse tradutor tem que traduzir o código que está escrito na linguagem C para esse processador. Se eu fosse rodar em outro computador, fosse rodar numa Raspberry Pi, fosse rodar num Arduino, fosse rodar num outro sistema embarcado, eu teria que compilar para aquele sistema embarcado. Então, o compilador ele é dependente do processador onde a coisa vai ser, onde o código objeto aqui, né, vai ser executado. Então, existiu o montador, né, que era um assembler, que ele traduz a linguagem para a linguagem de segunda geração para o assembly, que é uma linguagem de máquina. O compilador, ele faz isso aqui em duas passagens, né? E o compilador, ele traduz todo o programa de uma única vez. Ele lê todo o programa à medida que ele vai lendo. O compilador faz isso, ele vai lendo o código-fonte que a gente tem, escrito ali em linguagem C. Então ele lê a declaração das bibliotecas. Quando ele lê a declaração das bibliotecas, ele sabe que existe a função printf porque ela já estava declarada lá na biblioteca. Quando ele vai fazer a operação de soma para fazer o cálculo da média ali, ele já sabe que foi declarado as variáveis antes. Então ele precisa que isso aconteça antes. E o outro tipo que existe é o interpretador, aquele que eu comentei, por exemplo, dei o exemplo ali do navegador web aí, que interpreta um código HTML puro, né?
Então tem uma diferença, vários compiladores em C aí, compiladores mais roots, compiladores mais floreados, compiladores que têm mais auxílio ao usuário e outros não. Mas o compilador em si, ele só lê um arquivo, é como se a gente poderia, existem compiladores que são escritos, compiladores C, que são escritos em linguagem C. Então ele tem um mesmo main, e o parâmetro que a gente passa para o main é o arquivo .c, o arquivo fonte. Ele vai ler aquele arquivo, processar e vai gerar um resultado que é um arquivo executável com o arquivo compilado. Esses compiladores eles são todos dependentes do processador, como eu comentei antes, né? E também do sistema operacional. Ou seja, vai ser diferente eu compilar para rodar num Linux, compilar para rodar no Windows, compilar para rodar no macOS e por aí vai. Mas, essencialmente, o compilador C é ler o arquivo com a extensão .c e gerar um arquivo executável, né? Um arquivo .exe. A gente vai ver isso... Opa, ficou um X meio comprido, mas tudo bem. Um .exe. Tá? Nós vamos ver isso em seguida. Então, além do compilador, a gente diz que o compilador em si é muito cru. A gente precisa de mais coisas. A gente precisa de um editor de texto para poder digitar o nosso programa. A gente precisa ter algumas funções nesse editor de texto, como auto-preenchimento de comandos, o uso de outras funções para gerenciamento de arquivo e por aí vai. Então, o que a gente usa é uma IDE. Né? Integrated Development Environment, um ambiente integrado de desenvolvimento. Ele tem um editor especializado para adequado, ele nos permite fazer edição do arquivo de uma forma completa, ele faz a compilação e muitas vezes ele tem um depurador que ajuda a interpretar os erros que existem ali no nosso programa. E mais uma série de coisas. Só para a linguagem C e C++ tem uma infinidade. Tem o CodeBlocks, deve ser mais, Visual Studio, NetBeans, Qt e por aí vai. Nós vamos usar o DevC++. Como eu já falei antes, tem o vídeo lá com todos os detalhes para vocês fazerem download do aplicativo para a gente utilizar. Tá? Vamos fazer então o primeiro programa, que é o seguinte, ó, esse programa Hello World aqui, é o programa universal aí que se faz em todo início de linguagem. Ele é o programa criado lá o programa exemplo criado pelo idealizador da linguagem, lá o Dennis Ritchie, nos anos 70 e até hoje isso é utilizado. Então, o que eu vou fazer com vocês aqui agora? Eu vou trazer o compilador, olha aqui, ó, esse aqui é o DevC++, né, de acordo com o download que vocês fizeram, está aqui a versão dele, DevC++ 5.11, e eu vou fazer um primeiro programa. De que forma? Vou vir aqui, ó, arquivo, novo, arquivo fonte. Tá? Ele abriu um arquivo simples. Então, nós vamos digitar o comando que está ali. Eu vou fazer de uma maneira mais rápida aqui no vídeo, ou vou fazer junto com vocês aqui, ó. Vamos fazer o nosso programinha bem simples aqui, ó. Então, olha lá. Include stdio, stdio.h, include né, stdlib.h. Ele preencheu automático ali, eu quis fazer o preenchimento. Então, declarei as bibliotecas que a gente vai sempre utilizar. Agora, eu vou declarar a função main, que é a principal, né? Int main, abre chaves, parênteses, olha, ele já fechou o parênteses automático. Essa é a função do nosso compilador. Acho que eu vou aumentar um pouco a fonte aqui, que vai ficar melhor para vocês enxergarem. Ó, fonte mais compatível. Int main, né? Não recebe parâmetro nenhum, e depois eu vou abrir as chaves. Chaves. Abrir as chaves aqui, que é o que vai estar dentro do meu. Vocês viram que ele já automaticamente botou uma tabulação para o lado de cá e botou aqui, ó, posso abrir e fechar a minha função. E botou uma tabulação, por quê? Para ficar uma indentação, que a gente chama, ou seja, o programa vai ficar alinhado aqui. Então, nós vamos fazer o quê? A primeira função é o printf, abre parênteses, fecha parênteses, abre aspas, vou escrever uma mensagem. Vou escrever olá mundo, né? Em vez de hello world, olá mundo. Tá aí o meu comandinho. Ó, depois do comando eu coloco um ponto e vírgula. Por que eu coloco ponto e vírgula? Porque para o compilador não faz diferença. Esse olá eu vou tirar o acento, eu vou deixar só um A.
Para o compilador não faz diferença se essas linhas estão todas escritas uma atrás da outra. Ele precisa saber, o compilador tem que interpretar que a interpretação que ele faz é quando eu achei um ponto e vírgula, terminou a linha. A próxima linha, o que vier depois do ponto e vírgula é um novo comando. Então, o ponto e vírgula fecha o comando. E depois aqui eu vou fazer o return 0, que é para ser compatível, né, com esse int. Então tá feito o nosso primeiro programa. Vamos executar ele aqui para ver o que vai acontecer. Como é que eu faço para executar ele? Ferramentas, executar, compilar. O fato de compilar, ele vai vir, ele vai querer salvar. E ele vai me dar a opção para salvar aqui, ele tá o parâmetro default do compilador deve ser está para gravar arquivos do tipo CPP. Então, cuidem bem, porque se vocês salvarem como CPP, não vai funcionar, vai dar erro, porque ele vai achar que é um programa do tipo C++, orientado a objeto, e nós não estamos fazendo isso. Nós estamos fazendo programação estruturada em C direto. Então, eu vou trocar aqui, ó, C source para arquivos.c, e vou colocar aqui, ó, já tem um ali, eu vou chamar de Olá Mundo, certo? Salvei. E aqui embaixo, ó, resultados da compilação. Sem erros, sem warnings, botou o arquivo de saída lá, olamundo.exe, lá nessa pasta. Né? O tamanho de arquivo dele foi esse, levou 0,66 segundos. E eu posso vir de novo aqui e executar, já que eu compilei, eu vou executar o comando, F10. Ó, desculpa. Tá aqui ele, ó. Perdão, agora sim. Olá Mundo. Então, Olá Mundo está aqui, ó, e depois ele deu um espacinho aqui. Eu não sei o que significa isso. O programa executou e terminou. Se vocês estiverem usando uma versão mais antiga, por acaso, do Dev C++, desculpe, vocês vão ter uma... Pode ser que o programa apareça e suma. Por quê? Porque ele executa e vai embora, ele não faz nada. Essa característica aqui é dessa versão do Dev C++, que ele depois que o comando do programa foi executado, ele diz, ó, o processo terminou depois de 0,02 segundos e retornou o valor 0, que está compatível com esse 0 que a gente colocou aqui. Pressione qualquer tecla para sair e ele termina. Poderia colocar aqui um outro comando que é muito utilizado, em vários, quando vocês formular, que é o comando system. O que é esse system? Eu estou dizendo para o sistema, estou mandando para ele um comando chamado pause. Vamos compilar de novo aqui, ó, executar, compilar, ele compilou, opa, deu um erro. Vamos olhar de novo aqui, ó. Registros do compilador, aqui embaixo, ó. Processando o arquivo fonte, ele ó, achou um erro na função main, e ele diz aqui, ó, o erro esperado, ponto e vírgula, antes do return. Então a gente tem que ler as mensagens de erros para saber o que vai acontecer, pessoal. Certo? E aqui, ó, no compilador ele está dizendo, ó, na linha 9, coluna 2, né? Ele diz, olha, é esperado um ponto e vírgula antes do return. Então o erro normalmente não está nessa linha, está na linha de cima porque eu esqueci o ponto e vírgula. Vou corrigir, ponto e vírgula. Vou fazer de novo executar, compilar. Podia fazer simplesmente F9, ele compila de novo e agora deu tudo certo. Então, deu F9 para compilar, F10 para executar. Ele executou o meu comando. Olha o que aconteceu. Que o meu computador está fazendo a saída aqui na tela do lado. Não está aparecendo direto para vocês aqui, mas... Opa. Tá aí, ó. Ele fez Olá Mundo e em seguida botou um pressione qualquer tecla para continuar. Eu vou pressionar uma tecla e ele diz, ou seja, ele executou. Esse pressione qualquer tecla para continuar, quem fez essa função acontecer foi esse system pause. Tá? Tu vê que ele saiu exatamente do lado e terminou o processo. Voltando aqui então aos nossos slides, tá? Fizemos esse primeiro programa aqui, ele compilou, funcionou perfeitamente, né? Tudo certo, vimos ali um erro e eu vou chamar, só para formalizar com vocês algumas características. Então, a gente precisa compilar o programa, né? Com o comando executar, compilar, executar, ou com o atalho F11. O atalho F11 ele faz o quê? Ele compila e executa. Se tiver algum erro no programa, a gente vai aparecer naquela mensagem no rodapé, na aba do compilador, a gente tem que corrigir. E
para a gente não fazer sempre sem compilar e executar, a gente só compila, depois que tiver sempre sem erro, compila e executa. Primeira vez sempre dá um F9 e vê se não tem erro nenhum, depois pode dar um F10 ou faz o F11 direto, mas para não ficar tentando executar o que não está compilado. Certo? Coisas importantes, é bom a gente fazer comentários, né? Comentários em si a gente usa 2 barras, né? E daí o que tiver aqui é comentário. Comentário por quê? Porque o compilador não vai entender isso. Ou eu posso botar um grande bloco de texto entre comentários, começando por barra asterisco e finalizando por asterisco barra. Uma outra prática muito boa é fazer a indentação, aquilo que eu comentei antes para vocês. Sempre manter tabulado o código, ele faz isso meio que automático, deve ser mais o compilador, para a gente poder utilizar. Lembrar sempre também, todos os comandos terminam com ponto e vírgula. Né? Nós vamos ver mais para frente em outros comandos como é que isso funciona. Mas sempre o comando termina com ponto e vírgula. Sempre compilar o programa antes de executar, né? Eventualmente verifique se o programa não está rodando. Então o que pode acontecer com vocês é o seguinte, olha aqui, ó. Eu tô com o programa aqui, vou lá dar o meu F11, que é compilar e executar, ele está executando, ó. Tá aqui o meu programa aberto, vocês estão vendo, ó, o programa está aberto. E eu vou voltar de novo aqui, tá aqui o compilador, e eu vou pedir de novo que eu estou com ele aberto. O olamundo.exe está em execução, mas eu estou pedindo aqui para o meu código-fonte ser compilado de novo. Ele vai compilar e vai dar erro, ó. Aí eu tenho que vir aqui embaixo e ver o erro, ó. Não posso abrir o arquivo cannot open output file c Dropbox permission denied. Ou seja, ele não consegue criar o arquivo olamundo.exe porque ele está aberto, ele está sendo executado. Então eu preciso garantir que ele está fechado para poder fazer a compilação. Agora ele compilou de novo e funcionou perfeito. Tá? Então, sempre, né, eventualmente, verifique se o programa não está rodando, ou seja, ele não estava aberto ali, foi o que eu mostrei agora para vocês. Quando ocorrer um erro de compilação, dê um duplo clique sobre a mensagem de erro para destacar onde o compilador acha. O compilador nunca tem certeza onde está o erro, porque às vezes a gente comete erro de organização, que a gente pensou uma coisa que não vai funcionar, mas o compilador não consegue detectar isso. O compilador consegue detectar erros de sintaxe. Ele sabe que precisa ter um ponto e vírgula no final de cada comando e não tinha. Então ele fica esperando aquele ponto e vírgula. E normalmente, né, eventualmente, a linha anterior é culpada. A falta de um ponto e vírgula ou outra característica que a gente pode ter feito errado. À medida que vão aparecendo alguns erros, eu vou tentando mostrar para vocês. E essa é uma das maneiras que a gente aprende. A gente aprende sempre com os erros. Certo, pessoal? Então esse foi o nosso primeiro programa aí. Olá, mundo, espero que vocês tenham gostado. Eu vou passar depois para vocês alguns exercícios para vocês fazerem junto com o compilador e compilarem os primeiros programas. Ok? Muito obrigado e até o próximo vídeo.